Ainda não está aparecendo no YouTube. Carregando. Olá, gente, boa noite. Vou aguardar só um pouquinho para o pessoal chegar. Tem bastante gente chegando. Pelo que eu tô vendo, vocês não estão conseguindo ver a minha tela, né, compartilhada? Ok, agora foi, pelo jeito. Agora foi, né? Ok. Esperar mais 3 minutinhos aqui pra gente começar a conversar. Gente, aproveitando que vocês já chegaram, eu queria saber de quais áreas vocês são. Eu sei que não é só o pessoal do IDA que está aqui, então se vocês puderem ir comentando para eu ter uma ideia de quais departamentos estão participando aqui. Fisioterapia. Tinha uma pessoa da medicina que tinha me mandado mensagem hoje, artes cênicas, comunicação, artes visuais, filosofia, massa, música, massa. Bastante gente do IDA, bacana. Desculpa, gente, eu tô olhando para baixo porque para compartilhar a tela e eu conseguir ver o que vocês estão escrevendo, eu tô olhando para um computador atrás do meu computador e para o meu celular aqui do ladinho, viu? Teria história da arte. Tiago, a gente estudou junto, não estudou? Em visuais? E você está agora na educação? Tô vendo alguns conhecidos aqui passando nos comentários. Ah, que bacana, Tiago.
Bom, bora lá, galera. Começando, né, com esses 10 minutinhos de atraso, só para ter mais tempo do pessoal entrar. Primeiramente, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, queria agradecer a oportunidade que a Universidade de Brasília nos dá para participar da Semana de Extensão, e para mim, realmente, é maravilhoso, assim, poder participar, porque essa temática, né, eu acho realmente maravilhosa, a UNB no coração de Brasília, né, para quem estuda na universidade, eu tenho certeza que a UNB é realmente um marco, né, na vida de todo mundo, e, enfim, essa comemoração de 20 anos de Semana Universitária é realmente um marco também lindo para a universidade. Participei de algumas quando era aluna aí, e dessa vez eu vou participar na Semana de Extensão, apresentando para vocês um mini curso de Introdução à Complexidade na Arte. É uma visão da transdisciplinaridade e do pensamento complexo, voltada para a arte contemporânea, né? Mas assim, antes de entrar um pouco mais no curso em si, a pergunta que talvez vocês tenham se feito, né, seria por que estudar transdisciplinaridade, o que a transdisciplinaridade estuda exatamente, o que a transdisciplinaridade pretende, né, com a teoria do pensamento complexo. Mas calma, a gente vai falar de tudo isso. E assim, eu acho que uma das questões centrais do pensamento complexo é justamente tentar responder quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E partindo disso, queria me apresentar para vocês. Quem sou eu? Eu sou a Suzana Magalhães, eu fiz bacharelado em artes visuais pela Universidade de Brasília, me formei na turma de 2011, se eu não me engano, e realmente, né, como eu falei, a UNB foi realmente um marco, assim, na minha vida, né, foi uma experiência maravilhosa, foi realmente uma oportunidade de ampliar meus horizontes, de ampliar bastante a minha visão, assim, de para além das artes visuais, porque, né, o tipo de currículo que a universidade tem é simplesmente incrível, né, para isso. Eu fiz, então, bacharelado em artes visuais na Universidade de Brasília. Desde o início da faculdade, em 2006, eu comecei a trabalhar com produção de exposições artísticas. Então, de 2006 a 2013, eu trabalhava muito em montagem de exposição, trabalhei no antigo Espaço Cultural Contemporâneo ECO, trabalhei na Galeria da Câmara dos Deputados, né, eu acho que hoje, eu não tenho certeza se ainda existe, o Espaço Cultural Zumbi dos Palmares. Depois eu trabalhei no Tribunal de Contas da União, TCU, né, Espaço Marco Antônio Vilaça, que também virou um centro cultural, né, teve algumas modificações. Nesse período todo que eu trabalhei com produção cultural, eu também trabalhava com curadoria, né, de exposições menores, logicamente, né, de pessoas que eu conhecia da faculdade, de outros artistas que eu conheci durante os meus estudos. Em 2013, mais ou menos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com produção cultural na Aliança Francesa de Brasília. Para quem não conhece a Aliança Francesa, ela é um braço da Embaixada da França, em Brasília, voltada para a divulgação de cultura francófona, né, de países que têm como língua oficial francês, e para aprendizado da língua. E como coordenadora, né, do Departamento de Cultura, eu tive a oportunidade de ver o departamento mudar para Cultura e Comunicação, então eu comecei a trabalhar com as duas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com coisas para além das artes visuais, né? Comecei a trabalhar com montagem de peças de teatro, espetáculos de dança, palestras, né, de várias temáticas, enfim, planejamento de como seriam divulgações de cursos, a parte de comunicação voltado para o digital. Foi uma experiência, assim, que foi realmente ampliando bastante os meus horizontes. Eu acredito que a minha experiência anterior, justamente na UNB, nessa visão mais aberta, né, multidisciplinar e interdisciplinar do ensino superior, realmente me auxiliou muito nesse trabalho. E justamente essa junção de UNB, mais tudo que eu fiz na minha vida profissional, eu fui começando a ter um apego pelos tipos de arte que são interdisciplinares ou transdisciplinares, né? Fui tendo sempre tendo a oportunidade de produzir coisas, né, que não eram fechadas só num tipo de arte.
E acabou que em 2016 eu tive a oportunidade de fazer um curso intensivo na França, justamente sobre a transdisciplinaridade nos espetáculos, né? Como a gente pode ver as diferentes disciplinas se comunicando para fazer uma peça de dança, para fazer uma peça teatral, para fazer, enfim, uma exposição artística. Na ocasião era a Bienal de Dança na cidade de Lyon, na França, e a gente conseguiu ver muito na prática, assim, como a transdisciplinaridade funciona. E desde então eu comecei realmente a tentar estudar mais profundamente o tema, né? Eu vim para a França em 2017 fazer um mestrado na Universidade de Lyon-Lumière, universidade no departamento de comunicação aqui. E aí minha dissertação de mestrado, a pesquisa foi justamente a transdisciplinaridade na arte contemporânea. É engraçado porque, assim, quando eu decidi fazer essa pesquisa, eu tinha na minha cabeça que a transdisciplinaridade era uma coisa, assim, meio preto no branco, assim, as definições eram bem claras e que tudo que eu tinha visto no departamento de educação ou na Universidade de Brasília, quando eu tinha estudado, eu achava que eu tinha entendido muito bem e que seria uma pesquisa fácil de ser feita, né? E aí, pesquisando a transdisciplinaridade, eu descobri, na verdade, que não. Na verdade, não é nada simples assim, mas é isso que faz essa pesquisa ser tão apaixonante, na verdade, né? A transdisciplinaridade é um universo, né, a ser descoberto. Eu não sei se vocês já tiveram biotecnologia, Luísa, chegando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar transdisciplinaridade no currículo de vocês, mas a gente que é das artes visuais, nós temos um caminho no bacharelado que começa em projeto interdisciplinar. Depois de projeto interdisciplinar, a gente vai para ateliê 1, que é quando a gente começa a desenvolver a nossa monografia, né, do bacharelado. Depois a gente vai para ateliê 2 para continuar essa pesquisa, idealmente, e depois a gente vai para diplomação, né? E aí, quando a gente chega na diplomação, tecnicamente, a gente tem que colocar, tentar juntar tudo isso que a gente fez nesse caminho de mais ou menos 1 ano e meio, né, nessa pesquisa. Em prática, muita gente, quando a gente está, assim, boa parte dos alunos que, quando chegam em projeto interdisciplinar, não consegue entender por que exatamente a gente estuda isso, né? Por que tentar ter uma visão de fora das artes para desenvolver um trabalho artístico? E, assim, para quem não é das artes, para entender mais ou menos como funciona, nós temos que fazer uma pesquisa em outros departamentos para conseguir desenvolver realmente um trabalho artístico nesse semestre de projeto interdisciplinar. Muita gente vai para psicanálise, muita gente vai para psicologia, tem pessoas que vão para física, tem outras pessoas que vão para o departamento de comunicação, enfim, o meu foi voltado para filosofia e algumas coisas de psicologia. E foi uma pesquisa que foi muito rica, né, para mim, assim, como processo. Eu acredito que a UNB incentivar esse tipo de pesquisa realmente é algo que muda a nossa percepção das coisas, assim. Então, assim, por que exatamente seria interessante, né, para quem não é das artes ou para quem não é acostumado com a pesquisa interdisciplinar ou transdisciplinar, por que é interessante estudar isso, né, o que isso pode te trazer? E aí, para começar a falar para vocês um pouco mais dessa questão da transdisciplinaridade, primeiro eu queria falar que a gente vai ver nessa semana, cada dia, um aspecto diferente da pesquisa transdisciplinar. Vamos passar um pouco pelo processo histórico, como é que a parte dos conceitos começou, o que é interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pluri, multidisciplinaridade, qual a questão da disciplinaridade em si, criação do centro de pesquisa sobre o assunto, depois a gente vai falar um pouco sobre a história do pensamento mutilado, né, como chamou Edgar Morin, como ele começou, porque, em que momentos a gente começou a ter dificuldade de associar coisas do mundo real e começou a dissociar tudo. Depois a gente entra um pouco mais em arte, até no final da semana falar de artistas de arte contemporânea, com alguns exemplos de artistas da arte e tecnologia. Enfim, a ideia desse mini curso é cada dia falar mais ou menos 1 hora para vocês sobre a minha pesquisa de dissertação, de mestrado. E se vocês tiverem
alguma dúvida ou coisas a acrescentar, a compartilhar realmente do ponto de vista de vocês, ou do universo de vocês, sejam muito bem-vindos, podem comentar à vontade. A ideia é realmente a gente ter essa troca, e depois dessa 1 hora que eu apresentar para vocês as ideias, esses conceitos, né, sobre transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e tudo, abrir mesmo para uma discussão. Então, fiquem à vontade para comentar aqui no chat, sejam realmente muito bem-vindos, não importa a área de que vocês são, não se sintam intimidados porque vocês não são das artes, quanto mais pessoas realmente compartilhando a experiência de cada área, melhor pra gente. Então, vamos lá, né, gente, vamos começar. Queria começar a falar desse assunto compartilhando um trecho de um livro de um escritor italiano que se chama Italo Calvino. Não sei se a maioria das pessoas aqui é familiarizada ou não, mas é um livro que chama Cidades Invisíveis. É a história, ele conta, né, um diálogo que teria acontecido entre Marco Polo e Kublai Khan. E aí tem esse trecho que eu acho que é algo que realmente é fenomenal para a gente poder entender melhor o que é essa ideia, né, da conexão das coisas que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade trazem. Acho que vocês leram, né, aqui, mas para quem chegou agora, enfim, o diálogo é: Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra, e aí o Kublai Khan pergunta: mas qual é a pedra que sustenta a ponte? E aí Marco Polo responde: a ponte não é sustentada por essa ou por aquela pedra, mas sim pela linha do arco que elas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo, e depois ele acrescenta: por que você me fala das pedras? É só o arco que me importa, então. E aí o Marco Polo responde: mas sem as pedras não há arco. E é basicamente esse o conceito básico, assim, para a gente conseguir entender como funciona a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Bora lá, dia 1, a gente vai falar primeiramente da ideia do que é complexo. Bom, para quem não é familiarizado, então, complexidade, do que você está falando? Do latim complexos, o que rodeia, o que inclui, o que tece e o que entrelaça, né, a complexidade. A definição, essa definição, ela tenta trazer realmente uma visão das coisas que são sistêmicas, né, as coisas que realmente estão permeadas, né, por algo que conecta tudo. A complexidade, ela não é o contrário da simplicidade. O que é complexo não necessariamente quer dizer que seja complicado. O contrário de simples não é complexo. Então, a gente tem que entender a complexidade a partir do conceito do que é complexo mesmo, que é essa ideia de sistemas que vão se ligando, né? O que é um sistema complexo, assim? Se tiver gente aqui da física, da engenharia, ou de outras áreas das exatas, pode até, enfim, acrescentar coisas que sentir falta na minha fala nesse momento, ou qualquer outra área que se alguém sentir, enfim, de acrescentar coisas, fique à vontade também. Mas, assim, nas exatas, a ideia de um sistema complexo é que ele não existe pela soma simples dos elementos desse sistema. Não é A mais B mais C mais D que formam um sistema, simplesmente. São os elementos simples desse sistema, mais as relações que existem entre A e B, B e C, C e D, A e E. Isso é o sistema complexo. Isso é a parte interessante da complexidade, né? É essa linha que vai permeando todos esses sistemas, todo esse sistema, perdão, e esses elementos dentro do sistema. É um sistema complexo, então, a partir do momento que essas partes começam a interagir entre elas fazem surgir novos elementos, elas fazem surgir novas questões que não poderiam ter sido vistas se realmente essas conexões não existissem, né? E aí, a questão que eu já tinha colocado antes, né? Por que estudar isso, né? E aí, a resposta mais simples, assim, que vem na minha cabeça é porque problemas complexos demandam soluções complexas. E a gente está no momento da humanidade em que os problemas são complexos. Os problemas não podem, eles não conseguem, né, ser resolvidos de uma forma preto no branco, de uma forma muito simplista. A gente precisa tentar entender o que acontece para conseguir compreender
os problemas e conseguir tentar encontrar essas soluções. Então, pensar na teoria da complexidade, pensar na teoria do pensamento complexo, pensar na transdisciplinaridade, como ela pode ser aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia, é realmente algo que pode trazer muitas respostas para pesquisas, que pode trazer muitos elementos que a gente não conseguiria enxergar se a gente não tentasse fazer essas ligações. Para começar a entrar um pouco mais na parte teórica, a gente vai falar de transdisciplinaridade, mas transdisciplinaridade não é um conceito tão simples assim de ser definido. Quando eu estudei, por exemplo, na UNB, eu fiz eu estudei essa disciplina, né, essa questão da transdisciplinaridade na educação, e a visão que a gente tinha estudado lá era de Piaget, e para mim, na época, era a única visão possível, assim, era a única que existia. Depois, quando eu comecei a estudar mais a respeito, eu descobri que existem vários outros conceitos definindo a transdisciplinaridade, que existem outros pesquisadores que têm ideias um pouco diferentes, que eles veem a transdisciplinaridade aplicada de formas diferentes também, dependendo de cada setor, de cada área, né, de conhecimento das pessoas, e aí é muito interessante a gente ver justamente que a própria história do estudo da transdisciplinaridade não é uma coisa muito simples, assim, ela não é ela não é reducionista, ela tem muitas nuances, e aí eu queria apresentar para vocês isso a partir de um estudo de um especialista da Unesco dos anos 80, em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que se chamava Louis Deneau. O Louis, ele faz um estudo em 1986, a respeito das definições, né, das diferentes definições de disciplinaridade até o momento. E aí o Louis, ele retoma alguns conceitos chave que tinham chegado até ali, né? E eu vou apresentar para vocês cada conceito. Assim, gente, lembrando agora, acabei de pensar nisso, se vocês forem copiar o slide, não tem necessidade, assim, eu posso passar para quem estiver aqui participando, quiser me mandar um e-mail depois, eu posso mandar esses slides em PDF e tudo, para você, enfim, prestar um pouco mais atenção, talvez, poder participar mais, mas não se sinta preso a ter que copiar ter que copiar, e talvez perder alguma coisa que para você poderia ser importante, ou fazer alguma colaboração poderia ser interessante. Mas voltando. O Louis, ele fez esse estudo, né, para definir justamente tudo que tinha sido falado até ali de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, e aí ele levanta, né, os diferentes conceitos. De novo, não precisa anotar, só para mostrar para vocês como são diferentes, né, segundo a época que foi estudado, segundo cada pesquisador. Aí ele começa falando que, enfim, os estudos a respeito desse tema começam ali nos anos 50, 60, e o termo transdisciplinaridade foi utilizado pela primeira vez pelo Piaget. Quem é da educação é bem familiarizado com ele, né? O termo transdisciplinaridade aparece pela primeira vez utilizado por ele num congresso que acontece na cidade de Nice, na França, em 1970. E aí o Piaget, o congresso é sobre a interdisciplinaridade e os problemas na pesquisa do ensino superior. E aí ele traz uma fala que se chama Epistemologia das Relações Interdisciplinares, e nessa fala ele apresenta a ideia de que é necessário que as disciplinas elas tenham uma relação profunda entre elas, para a gente conseguir entender o mundo ao nosso redor. E aí ele fala que existem 3 graus básicos, né, dessa interação de disciplinas. O primeiro deles é a multidisciplinaridade. Na multidisciplinaridade, segundo Piaget, seria a ideia de, por exemplo, a gente tem uma equipe médica trabalhando, e essa equipe tem várias pessoas de áreas diferentes, né, que estão ali juntas, tentando achar uma solução para um problema, para uma doença, para uma pesquisa, para qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente tem essas pessoas das diferentes áreas trabalhando para conseguir encontrar uma solução, e elas encontram uma solução juntas, mas não necessariamente quer dizer que a partir do momento que elas encontram essa solução e que elas tenham essa troca, elas vão conseguir levar
para suas respectivas áreas, alguma mudança, alguma coisa positiva para sua área. Pode ser que seja realmente só uma pesquisa conjunta, encontrar uma solução, enfim, as áreas foram para lá e saíram, né, dessa pesquisa, digamos assim, sem levar nada de muita alteração. A gente pode ver, por exemplo, aliás, eu vou pensar num exemplo, trazer até um exemplo melhor, que isso poderia ser visto no momento como as equipes que estão trabalhando com o Covid, né? A gente tem o pessoal da sociologia trabalhando, o pessoal da microbiologia, a gente tem o pessoal da estatística, a gente tem o pessoal da economia, todo mundo tentando entender da sua área, né? Como, enfim, em cada país, como a crise vai afetar o que e como, mas não necessariamente essa troca entre as disciplinas vai conseguir ser algo que vai trazer uma mudança, de fato, para as disciplinas. Esse é o nível multidisciplinar, segundo Piaget. No nível interdisciplinar, ele vê uma troca mais ou menos igualitária entre as disciplinas. No exemplo que ele traz durante esse congresso, ele diz que é como se um etnógrafo, por exemplo, fosse fazer uma pesquisa numa mitologia local, e durante essa pesquisa ele tivesse que entender as questões linguísticas do local para poder desenvolver uma teoria, realmente, em relação às mitologias. Mas a linguística e a história do local e a mitologia são coisas tão entrelaçadas que, quando ele tiver, de fato, um estudo a respeito, os resultados desse estudo vão ajudar a entender melhor a parte da linguística do local, a parte de como a mitologia foi feita e a parte da história do local. É algo que realmente se auxilia mutuamente. E aí, para o Piaget, no terceiro nível, seria o nível da transdisciplinaridade, que seria... Essas disciplinas, elas entram numa ressonância tão natural e tão boa que elas não teriam mais, de fato, fronteiras entre elas. Seria uma pesquisa transdisciplinar, né? E você não conseguiria entender, não conseguiria visualizar com uma clareza o que seria o que cada área estaria contribuindo com o quê, porque elas estariam contribuindo juntas para encontrar uma solução, enfim, desenvolver uma teoria, desenvolver uma pesquisa. Essa é a visão do Piaget. Piaget, em 1970, tem essa fala, né, nesse seminário em Nice, e aí os pesquisadores, enfim, já estavam começando a ter uma pesquisa mais forte a respeito, né, das questões de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, e foram desenvolvendo pesquisas, escrevendo artigos e tudo, e aí, em 1983, a Unesco faz um outro congresso, realiza um congresso também sobre ensino, a interdisciplinaridade também no ensino superior. Esse congresso acontece em Bucareste, na Romênia, e eles têm como base, no plano de trabalho, uma noção um pouco diferente daquela do Piaget. Para eles, a transdisciplinaridade, ela entra, como o Piaget tinha falado, realmente numa harmonia entre as disciplinas, a ponto de que elas podem, inclusive, criar uma disciplina nova. Sabe, por exemplo, uma pessoa falou aqui que era eu não vou lembrar, biotecnia, talvez. Mas, enfim, a ideia é realmente, assim, duas disciplinas bioquímica, né? A biologia e a química, elas entram numa troca tão forte entre elas que a bioquímica sai dali, né? Sai dessa troca entre as disciplinas. Essa é a ideia, a primeira ideia que esse congresso de Bucareste apresenta no caderno deles, ali no plano de trabalho. A interdisciplinaridade é um nível também de harmonia entre as disciplinas, mas não capaz de criar uma nova. Aí, pera, a gente já começa a achar confuso, né? Não sei vocês, mas eu, quando tava lendo isso, eu fiquei assim... Sabe aquele meme do Travolta perdido, assim, que a gente recebia pelo WhatsApp? É mais ou menos isso, assim. Então, quer dizer que a transdisciplinaridade necessariamente precisa criar uma disciplina? Não, porque, pelo que eles escreveram no texto, ela poderia criar uma disciplina, mas a definição entre ela e a interdisciplinaridade sobre a harmonia das disciplinas é basicamente a mesma. Então, assim, qual é exatamente a diferença? Ok, começou a ficar meio complicado, né? Aí, o negócio complica mais um pouco. Eles trazem o conceito de disciplinaridade cruzada. A disciplinaridade cruzada é quando as disciplinas trocam informações entre elas, mas não de forma coordenada. Inclusive, essa disciplinaridade cruzada, ela poderia, por exemplo, fazer uma disciplina se sobressair em relação às outras, e ter uma disciplina dominante, digamos assim. Então, ela teria uma troca, mas a troca não seria igualitária. Bem difícil também de visualizar, né? Ainda mais quando a gente pensa não sei, numa pesquisa
de um time multidisciplinar. E aí eles entram em multidisciplinaridade. Aí para eles, nessa época, eles definem a multidisciplinaridade como uma comunicação entre as disciplinas, e que assim, perdão, como uma falta de comunicação entre as disciplinas, mas que essa comunicação pode ser encontrada a partir do momento em que as disciplinas procuram assuntos em comum. O que eu consegui visualizar pensando nisso seria, por exemplo, a gente conseguiria, na escola, né, no nosso sistema educacional, estudar assuntos correlatos em diferentes disciplinas. Vamos dizer que a gente vai estudar a Revolução Francesa. Aí, na Revolução Francesa, a gente estuda normalmente só na história. Mas a gente poderia estudar a Revolução Francesa do ponto de vista da física e o que estava acontecendo na Europa na época, quais foram as descobertas físicas da época. A gente pode pensar na Revolução Francesa do ponto de vista político, sociológico, várias questões, assim, mas a gente não estuda dessa forma, então eu consigo ver a multidisciplinaridade deles assim, né, definido nesse congresso de 83, como algo que poderia trocar coisas, mas de fato não troca. E aí nesse congresso eles trazem a ideia de que a interdisciplinaridade ela pode acontecer em alguns níveis. Ela pode ser a troca entre disciplinas vizinhas, isso seria, por exemplo, a química trocando justamente com a biologia. Ela pode ser um problema compartilhado entre as disciplinas, e aí eu volto ao exemplo do Covid, que é uma questão que várias disciplinas estão tentando entender e prever coisas e tentar resolver. Pode ser uma troca entre métodos de disciplina, né, como, por exemplo, não sei, a matemática emprestar, enfim, algumas metodologias realmente de solução de problemas para humanas, né, para fazer estudos estatísticos, por exemplo, ou estudos quantitativos. Ou pode ser uma troca de conceitos, né, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma obra artística, a gente pega um conceito da psicologia ou um conceito da filosofia para desenvolver isso em arte. Isso é a visão do colóquio de 83. Como eu falei, eu acho ela uma visão, assim, confusa para conseguir entender, assim, principalmente quando se fala de disciplinaridade cruzada e tenta se entender qual a diferença de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, tipo, não dá para entender direito, né? Eu acho que, inclusive, a Unesco achou confuso, porque 2 anos mais tarde eles fizeram um congresso, em 85 eles fazem um congresso sobre a interdisciplinaridade no ensino geral, leia-se aqui, do ensino fundamental, né, do prezinho, até o final do ensino médio, e aí eles já trazem um conceito diferente do que a gente tinha visto, do que eles tinham visto há 3 anos. E aí a transdisciplinaridade aqui, ela aparece como um sistema geral que trabalha com vários grupos de disciplinas para falar sobre um tema ou para procurar a solução de uma questão. Aí tem a interdisciplinaridade, que é uma abordagem de um tema complexo que ele só pode ser abordado realmente e discutido se tiverem 2 ou mais disciplinas falando sobre isso. A disciplinaridade cruzada, logo em seguida, não aparece nessa definição. Eu acho que eles viram que ela era muito confusa e realmente não tinha por que aparecer aqui na apostila. E aí a pluridisciplinaridade, ela se limita à justaposição de disciplinas que são mais ou menos relacionadas. Também é um pouco difícil de entender, né, o que eles querem dizer com isso. Disciplinas que são mais ou menos, e está escrito exatamente isso, viu, no estudo do Luiz, se vocês olharem. Disciplinas que são mais ou menos relacionadas. Assim, eu não sei vocês, mas eu consigo relacionar muitas coisas nada a ver com muitas coisas nada a ver. Então, assim, para mim seria bem difícil entender o que são disciplinas mais ou menos relacionadas. Se você fizer um esforço, você consegue, sei lá, gente, unir física a X, alimentação, ou talvez seja muito óbvio, né, eu que não sou dessa área, tô aqui chutando coisas muito que para mim são muito aleatórias, talvez não sejam, se fizer um esforço, talvez nem tanto esforço assim, você consegue unir geografia, a química, o esforço nem é tão grande, imagino, né, tem toda a parte de estudo de terreno e tudo. Então, assim, o que seriam essas disciplinas mais ou menos relacionadas, né, tipo, meio, assim, difícil para conseguir visualizar. Mas, enfim, continuando, essa é a ideia de interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade desse congresso, e aí eles têm ainda a definição de multidisciplinaridade, que é a justaposição dessas disciplinas diferentes, mas sem encontrar uma relação entre elas. Se as disciplinas, né,
estão dispostas de forma diferente e elas não têm relação entre elas, em que momento isso vira, né, uma troca entre disciplina e por que que isso vira algo interdisciplinar? Aí está a questão, não vira, eles tiraram a multidisciplinaridade do guia da Unesco nesse ano, porque não fazia sentido, né, falar de um pensamento que buscasse a interdisciplinaridade, e ao mesmo tempo que eles falassem de disciplinas que não se comunicam, né, não faz sentido. Assim, esse não é o conceito que muitas pessoas utilizam, né, porque é um conceito dos anos 80, existem conceitos mais recentes, mas é interessante para vocês verem como é difícil, desde o início da pesquisa disciplinar, definir o que é o quê, qual é a diferença de interdisciplinaridade para transdisciplinaridade, para multidisciplinaridade, para pluri, etc. E o conceito que eu utilizo na minha pesquisa é justamente o do CIRET, que é o Centro de Pesquisa Internacional de Paris. Daqui a pouco eu vou falar para vocês mais um pouco sobre ele, porque ele é um conceito mais adaptado aos nossos tempos, assim, é mais fácil de visualizar, mais fácil de entender. Mas é importante a gente ver que, de qualquer forma, esse congresso da Unesco de 84, né, de onde saiu o estudo do Louis, ele traz alguns pontos interessantes, né, do tipo, eles levantam a questão do que é uma nova disciplina, que as novas disciplinas, elas são algo que começaram a surgir realmente do século XIX para o século XX, né, essa mescla de disciplinas, essas disciplinas que realmente começaram a pedir ajuda de outros campos, e a partir do momento que elas começam a se comunicar, surge uma outra, né, uma outra disciplina dali. E ele traz um exemplo, eu vou ter que recorrer à colinha aqui, porque é um exemplo que não conversa tanto comigo, mas ele traz um exemplo que eu acho muito, muito interessante, que é o da teoria da informação. A teoria da informação, ela é desenvolvida em 1948, e aí ela trata a princípio de sinais e operações de comunicação, como, por exemplo, compressão de dados e afins. E aí ela nasce, a princípio, para isso, mas aí ela começa a ser utilizada pela estatística, pelo processamento de linguagem natural, pela criptografia, pela neurociência, pela computação, pela teoria da evolução, pela computação quântica também, e hoje ela é algo que ficou completamente necessário, né, para as disciplinas como matemática, estatística, ciência da computação, física, biologia, neurologia, engenharia elétrica. É uma disciplina que surge, né, de quando essas áreas estão ali tentando trocar informações e tentando realmente ver como é que elas conseguem encontrar soluções. Eu vou entrar mais um pouco nessa semana, quando eu falar de história da mutilação do pensamento, explicar um pouco melhor como começa a acontecer essa troca entre as disciplinas, né? Porque a gente vem de um sistema multidisciplinar, então a gente não vê tanto isso na escola, né? Como eu falei, como eu usei exemplo da Revolução Francesa, a gente não tem o costume de estudar a Revolução Francesa, estudar o século XVIII, entendendo, por exemplo, que ali, no nível político e social, tinha uma França com pessoas passando fome, até não poder mais, com um rei que estava completamente fora da realidade, né, completamente deslocado no que estava acontecendo, isso na parte de história e tudo, é o nível que a gente estuda, mas a gente não estuda, por exemplo, que nessa mesma época estava acontecendo algumas evoluções na sociedade, né, de nível de mudanças mesmo nas formas de produção, nas formas de maquinário mesmo, as pessoas estavam trocando, né, enfim, o estilo de vida delas, as grandes cidades estavam começando a inflar, né, enfim, Paris estava virando um centro gigantesco, não tinha emprego para todo mundo, e aí a gente tem uma Paris que necessita, por exemplo, abastecer as casas das pessoas com água, né, tipo, que as pessoas tenham acesso, pelo menos, a beber água, só que o Rio Sena não era limpo o suficiente para isso, aí a gente tem o Lavoisier, na química, tentando encontrar elementos químicos que pudessem ser utilizados nisso. Vocês entendem onde eu quero chegar? É muito difícil a gente conseguir enxergar as relações do mundo que nos cerca se a gente estuda tudo compartimentado. Mas, enfim, essa questão eu vou falar um pouco mais durante a semana,
mas só para a gente ter uma ideia, assim, de como é importante realmente entender essa história da disciplina e por que ela foi começando a virar uma questão realmente do nosso tempo. Mas bem, voltando ao congresso da Unesco, eles fazem esse congresso em 86, e aí, em sequência em 85, perdão, em sequência desse congresso, em 87, tem um pessoal aí que, enfim, que estava estudando várias coisas nesses assuntos aí que poderiam ser correlatos, e aí eles resolveram que eles poderiam se juntar para, enfim, desenvolver uma pesquisa um pouco mais consistente, talvez, ou tentar padronizar um pouco mais como é que o negócio poderia ser. E aí a gente tem uma galera vindo da física, da filosofia, da geografia, artistas, tudo, enfim, várias áreas que vocês puderem imaginar, e eles resolvem montar uma associação em 1987 em Paris, chamado Centro Internacional de Pesquisa sobre a Transdisciplinaridade, CIRET, ou CIRE em francês, né? E aí o CIRE, ele tenta realmente organizar um pouco melhor como é que é a pesquisa de transdisciplinaridade, enquanto a galera tá ali pesquisando. A gente tem o Nicolescu, que é um nome muito importante, né, nesse centro, e a gente tem o Morin, Edgar Morin, que é uma pessoa, que são duas pessoas que, o Nicolescu, ele é físico, mas ele tem, enfim, estudos em várias áreas, né, das exatas, e o Morin, ele é sociólogo, mas também é filósofo, enfim, estudou coisas, e eles estão ali juntos, tentando encontrar um ponto em comum para a gente enxergar. Para a gente enxergar como essas coisas podem funcionar, né? E aí, o CIRE é fundado em 1987, e eles começam a fazer essas pesquisas juntos, e aí, em 1994, eles lançam uma espécie de manifesto. É uma espécie de manifesto sobre o que é a transdisciplinaridade, e eles chamam isso de Carta da Transdisciplinaridade. Eu recomendo vocês a pesquisarem depois, jogarem no Google, é super fácil de encontrar a Carta da Transdisciplinaridade, e ler ela inteira, ela é curtinha também, então, enfim, vocês vão ler rápido, e vocês conseguem entender que o CIRE traz, na verdade, não é só uma pesquisa, uma forma de você, enfim, tentar casar as disciplinas, não é isso. Eles têm uma proposta mesmo de como você reformar a educação, de como você reformar o pensamento contemporâneo, e de como você conseguir mudar a sociedade a partir disso. É realmente uma filosofia, assim, de vida, né? Você vê que quando você vê entrevistas do Nicolescu, do Morin e de outros participantes do CIRE, eles realmente têm essa vontade de mudar o mundo, sabe? De salvar a sociedade contemporânea de tudo que está acontecendo. E eles começaram a pensar isso já nos anos 60, sabe? E aí eles lançam isso em 87. Essa associação, né? E aí eles lançam essa carta em 94 como uma espécie de manifesto. E hoje ainda, né, é uma grande questão, assim, a transdisciplinaridade ainda não é algo que conseguiu ser inserido na educação fundamental. Na educação superior tem algumas universidades que têm um esforço maior de conseguir pelo menos uma educação interdisciplinar, né? Enfim, é um manifesto, realmente, né, sabe? É uma visão de vida. E aí, a diferença do CIRE para o que apresentam as outras, o Congresso de Bucareste, o Congresso de Paris e a definição de Piaget, é que é o seguinte, eles falam que quando você faz uma pesquisa disciplinar, e aí vamos utilizar de novo o exemplo do Covid, você pode, né, sendo se o seu recorte for disciplinar, você vai se limitar a uma realidade dentro de uma disciplina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a crise do Covid, na atual conjuntura, é uma crise global, né? Cada sociedade está lidando com ela de uma forma diferente, e cada sociedade lida com ela de uma forma diferente, com vários campos diferentes, né, em ação para conseguir entender como solucionar isso. E aí, quando você consegue se comunicar com as outras áreas, enfim, você vai para o multi-interdisciplinar. Quando você se fecha, por exemplo, na única visão de que, não sei, na única visão da economia, e o que o Covid pode trazer em um determinado período de tempo, né? Só no ano de 2020, o que ele pode trazer em relação à economia? E você ignora
o restante das áreas que estão estudando, e você ignora as outras realidades possíveis, e você ignora tudo que está envolvido para estudar esse assunto, você se fecha na pesquisa disciplinar. E isso é uma questão problemática para a sociedade contemporânea, né? Ele diz que o Nicolescu, né, quando ele fala disso, ele diz que um dos maiores problemas da pesquisa disciplinar é que, na maioria das vezes, ela realmente não consegue nem se fechar numa realidade, ela se fecha no fragmento do fragmento da realidade. Então a gente não tem ideia do que está acontecendo, né, ao redor. A gente se fecha ali na pesquisa, a gente se fecha ali na nossa opinião, e tudo que está ao redor é completamente ignorado. Então é muito difícil conseguir encontrar soluções para um problema complexo, como a gente falou lá no início, sem ter um pensamento complexo. Dá para entender mais ou menos qual é a ideia? Enfim, essa é a ideia dele, do Cirré, apresentando o que é a pesquisa disciplinar. Aí ele tem a pesquisa multidisciplinar, né? A visão deles da multidisciplinaridade é quando um tópico pode ser estudado pelas diferentes disciplinas. Já dei esse exemplo aqui do Covid, né, que seria, enfim, temos a crise do Covid, ela é estudada pela sociologia, pela economia, pela filosofia, pela psicologia, pela economia, tudo que pode englobar essa crise, e elas não se comunicam exatamente entre si, mas o objeto em si, ele é transdisciplinar. Dá para entender? Um outro exemplo que ele dá, que eu acho muito válido para quem é das artes, é que uma pintura do Giotto, ela, tecnicamente, é só uma pintura do Giotto, mas ela pode ser estudada pela matemática e tentar entender as relações geométricas que o Giotto utiliza ali. Ela pode ser estudada pelo pessoal da química para tentar entender que tipo de técnica, que tipo de tintas ele utilizava na época. Ela pode ser estudada pelo pessoal da teoria da religião, para entender como o cristianismo era visto na época em que Giotto pintou seus quadros, os seus, enfim, afrescos e quadros. Ela pode ser utilizada por diferentes áreas, realmente, assim, para conseguir entender o que estava acontecendo naquela época e de que forma. E aí, esse é um nível multidisciplinar dentro do conhecimento do Cirré. Então, entendemos aqui a disciplinaridade, que é quando a gente tem fragmentos da realidade, fragmentos de disciplina para abordar uma questão que é complexa. A multidisciplinaridade é quando a gente tem um objeto complexo que pode ser estudado de diferentes formas, por diferentes disciplinas, mas não necessariamente se comunicando entre elas. O objeto é algo complexo de ser estudado, mas as disciplinas entre si podem desenvolver essa pesquisa de outra forma. E aí a gente tem a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela começa na troca, já, entre as disciplinas. A interdisciplinaridade, segundo o Nicolescu, ela pode acontecer em 3 graus. Ela pode acontecer num grau de aplicação, e esse grau de aplicação é quando, por exemplo, a física nuclear empresta para a medicina conhecimentos e técnicas de tecnologias microscópicas para que a medicina consiga desenvolver, por exemplo, um tratamento para o câncer. Isso é do nível de aplicação, troca de nível de aplicação. E aí, quando a gente tem a interdisciplinaridade do nível epistemológico ou de conhecimento, é quando uma disciplina empresta para outra, ou, enfim, teorias ou bases de conhecimento que podem ser úteis. Aí a referência dele é quando a lógica, por exemplo, empresta para o direito, né, algumas dos seus conceitos base, e aí disso temos o direito epistemológico. Quem é do direito até pode ajudar a gente a explicar um pouco melhor como funciona, mas a ideia é justamente de aplicar a lógica às teorias do direito. E aí tem o grau de criação das novas disciplinas. E aí quando o grau de criação quando a troca acontece a ponto de criar as novas disciplinas, a gente tem métodos, por exemplo, da tecnologia, da ciência da computação, que são pegos emprestados pela arte contemporânea, e daí aparece a arte computacional, entende? Empresta-se coisa de uma disciplina que vem para outra, elas se comunicam também, que faz surgir uma nova disciplina, como a gente já tinha falado, um dos conceitos anteriores ali, que aparece no Congresso de Bucareste. Mas assim, mesmo aparecendo novas disciplinas, o conceito a partir do momento que essas disciplinas surgem, elas não necessariamente estão tentando resolver um problema, elas não necessariamente estão tentando enxergar o mundo de uma forma sistêmica.
Então ele diz que, por mais que ela tenha um grau de interação profundo, ela resta interdisciplinar, porque a transdisciplinaridade ela vai além disso. E aí a gente tem um conceito de transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é o que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das disciplinas, ela realmente atravessa, sabe? Vamos imaginar que é um fio mesmo, sabe? Ligando várias disciplinas diferentes. Ela está entre, aqui está bolinha 1, bolinha 2, ela está atravessando, mas ela está entre também, e ela atravessa e ela vai para além das disciplinas. Realmente a transdisciplinaridade, ela diz respeito, na verdade, a uma dinâmica de um sistema complexo. Ela leva em consideração todas essas relações que estão ali entre as disciplinas, fazendo surgir novas questões, fazendo surgir novas soluções em relação a essas questões propostas, em relação a esses problemas, né? E ela realmente é algo que eles veem como uma visão de mundo, né? O que é importante falar aqui a transdisciplinaridade, ela passa pelo conhecimento disciplinar, ela não é antagônica ao conhecimento disciplinar. A gente precisa do conhecimento disciplinar, a base ali, né, do conhecimento disciplinar, para conseguir falar de transdisciplinaridade, porque senão não tem sentido. Então, ela não é antagônica à disciplinaridade, mas ela é complementar. É uma nova forma de realmente enxergar a realidade, de pensar nas coisas. Trazendo de novo aqui meu exemplo para vocês do que é o Covid, tentando ilustrar um pouco melhor, para ver se fica mais claro. Essa aqui seria, esse primeiro quadrinho seria a multidisciplinaridade, né, para tratar a crise do Covid. Aí a gente tem aqui a microbiologia, tentando, né, trazer soluções, a gente tem a economia, a gente tem a estatística e a gente tem a sociologia. Gente, vocês me desculpem que minha letrinha é feia mesmo, né? Tipo, não foi minha sobrinha de 1 ano que escreveu. Infelizmente, eu escrevendo com tablet é feio desse jeito mesmo. Mas, enfim, é só para tentar explicar para vocês como é que funciona. Então, temos ali a crise do Covid, no universo multidisciplinar de como se vê as coisas, cada uma está ali no seu quadrado, né? Cada uma tem a sua pesquisa e elas não se comunicam entre si. Aí a gente tem a interdisciplinaridade, que é quando essa comunicação começa a acontecer, né? Quando a estatística empresta informações para a microbiologia, para ela conseguir entender como o comportamento do vírus numa determinada comunidade. Quando a antropologia vai estudar a diferença do que o vírus, o tipo de impacto que ele pode causar em comunidades que são periféricas e em comunidades que têm uma renda mais alta. A gente tem essas várias nuances conversando entre si para trazer soluções, né, interdisciplinares. E quando a gente consegue ter uma visão sistêmica do que está acontecendo, quando as disciplinas realmente começam a conversar entre si, quando elas começam, de fato, conversar entre elas, a ponto de trazer ideias novas, de realmente entrar num equilíbrio, a ponto de ser um sistema mesmo em harmonia, né, um estudo em harmonia, ou um projeto em harmonia, aí a gente consegue chegar na transdisciplinaridade. Segundo o Ciré, ela não a única forma, mas é uma das formas mais promissoras para a gente conseguir entender o nosso tempo, para a gente conseguir entender a contemporaneidade, para a gente conseguir entender os problemas da nossa sociedade e tentar encontrar realmente soluções. Ela é ligada realmente a uma experiência tanto do vivido, né, como a uma visão de mundo, assim. Eles realmente têm essa visão de quase de pregação mesmo do que é a transdisciplinaridade, porque eles veem que é um caminho, talvez, um dos poucos, não o único, mas um dos poucos, de transformação mesmo, né, da sociedade contemporânea, de transformação da educação, de transformar o pensamento das pessoas e de conseguir fazer a gente ser empático, de conseguir fazer a gente entender culturas, realidades e coisas que estão muito longe da nossa realidade, porque a gente consegue entender assim que o mundo é um sistema complexo, que o ser humano é um sistema complexo, que nós somos um sistema complexo inserido em outro sistema complexo, entende? E aí eles dizem que
justamente a transdisciplinaridade, ela trabalha esses saberes num outro nível, né? Ela não quer trazer a ideia de disciplinas segmentadas, né? Ela quer trazer a ideia de unificação dessas disciplinas, de um diálogo que consiga enxergar essas disciplinas trabalhando num sistema, que elas sejam articuladas. E aí, com a abordagem transdisciplinar, né, elas conseguem fazer, de fato, emergir, né, novas questões, novas soluções para entender esse mundo que a gente vive. E ela também nos faz mudar a visão que a gente tem da natureza humana e a visão que a gente tem da natureza, né, em si, do mundo, de tudo que acontece. E ela não quer que não é para trazer, enfim, tentar domesticar, digamos assim, as disciplinas. Ela não quer trazer um domínio de uma disciplina sobre as outras. A transdisciplinaridade, na verdade, ela quer fazer com que as disciplinas se abram a tudo aquilo que as atravessa e as ultrapassa. Basicamente apresentando para vocês, nesse primeiro dia, o que é a ideia de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, falando um pouco, né, como falei, como é um conceito difícil, né, da gente conseguir entender a princípio, sem a gente ter a referência de que, enfim, o conceito foi mudando em relação ao tempo, mas que não existe tanto um consenso, né, em relação ao que se fala, né, de transdisciplinaridade. Enfim, a gente chega ao final desse primeiro dia para apresentar essa abertura para vocês. Como falei nos outros dias, a gente vai falar de mais coisas. Acabei de pensar numa coisa que eu até tinha anotado aqui, mas esqueci de falar, que para vocês tentarem enxergar um pouco melhor, né, essa dificuldade de definir a transdisciplinaridade, eu recomendo entrarem num talk da Wikipedia. Não sei se todo mundo aqui é familiarizado ou não, como funciona a Wikipedia, né, a gente tem pessoas que escrevem, né, ali os artigos da Wikipedia e tal, e aí tem uma galera que tem uns talks, tipo, tem umas temáticas que as pessoas discutem ali, o que eles vão colocar, o que não vão colocar, e normalmente são pessoas que, enfim, estudam a temática ou são da área. O talk da transdisciplinaridade da Wikipedia é um negócio que você vê e você fica assim, né? Cara, é porque, assim, é muito louco como o pessoal fica debatendo realmente o que é, o que não é, que são enfim, o que entra, o que não entra, que teoria é válida, o que não é. Aí alguém fala que a transdisciplinaridade precisa necessariamente criar uma outra disciplina, aí uma pessoa fala nada disso, isso é coisa dos anos 80, transdisciplinaridade não fala disso, é um sistema, é uma visão de mundo. A outra pessoa fala que a interdisciplinaridade precisa necessariamente estar num equilíbrio entre as disciplinas, o outro fala, não tem nada disso. Enfim, para vocês entenderem que até hoje o pessoal está aí discutindo, tentando chegar a um consenso. Não tem consenso sobre essas temáticas dentro da comunidade científica, embora o CIRE seja o mais respeitado, digamos assim, a visão mais seguida nesse meio. Basicamente, por hoje é isso, gente. Eu queria abrir para vocês comentarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar a visão de vocês, da área de vocês, em relação à transdisciplinaridade, como é que funciona para vocês, estou aqui super aberta para ouvir e para a gente compartilhar e chegar a conclusões aqui juntos, perdão. Também, se ficou alguma dúvida, se alguma parte eu falei muito rápido, ou se não deu para entender, não tem problema nenhum, é só me falar. De qualquer forma, enquanto eu vou aguardando os comentários, eu vou voltar aqui para as primeiras páginas, que é para, caso vocês queiram me enviar dúvidas ou questões, ou pedirem por e-mail os textos que eu utilizo como referência para minha pesquisa, fiquem à vontade. Meu e-mail é susana, com zz, @meridianos.cc. E eu no Instagram sou arroba não, né, enfim, meu usuário no Instagram é _Susana, com zz também. Paula Molinari diz que precisa pensar. É muita informação, né, gente? Eu sei, desculpa, é que realmente é bastante coisa para ser abordado. E eu queria começar falando mais
desses conceitos mesmo, da diferença dos conceitos. Se vocês preferirem também me mandar mensagem pelo Instagram, eu tô sempre disponível, ou pelo e-mail eu tô sempre também disponível, mas se vocês preferirem, talvez trazer dúvidas amanhã ou durante a semana, quando a gente for abordar outros temas, fiquem também à vontade. Marina, me manda um e-mail, que aí eu consigo te enviar esses slides por e-mail essa semana ainda. Ah, Marina, ok. O que eu apresentei aqui no início é que a transdisciplinaridade, na verdade, ela não tem um consenso. A gente tem hoje um centro de pesquisa dedicado à transdisciplinaridade, e esse centro de pesquisa, ele formatou alguns conceitos do que é a transdisciplinaridade em 1994, com um documento que se chama a Carta da Transdisciplinaridade. Então, esse é um dos conceitos que é mais utilizados hoje em dia. Mas na verdade, são conceitos que realmente eles foram sendo construídos no decorrer do tempo. Eles aparecem primeiramente ali nos anos 70, com o Piaget, numa fala dele, né, num congresso. Depois eles são retomados num colóquio da Unesco em 83, depois eles são retomados em outro colóquio da Unesco em 85. E cada vez que a gente vê esses conceitos, eles são diferentes. O que o CIRE vê hoje em dia como uma visão transdisciplinar das coisas, como a teoria, né, da transdisciplinaridade, a teoria do pensamento complexo, é que realmente é uma forma de você chegar a enxergar a ligação entre as disciplinas para você conseguir ver o mundo como um sistema inteiro, como coisas que acontecem no outro lado do mundo vão influenciar em coisas que acontecem onde a gente está vivendo. Que como é importante a gente entender que, não sei, por exemplo, que outra questão atual agora, como o fogo que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia no momento, eles podem afetar a vida do país inteiro, no Brasil, daqui a 10 anos, né? Porque pode ser que a gente tenha falta de água por causa disso, pode ser que realmente, enfim, o nível de vegetação mude bastante e prejudique, inclusive, a agricultura, né, que é um dos grandes fatores para, enfim, esses incêndios estarem acontecendo, né, o agronegócio e tudo, perdão, agricultura e agronegócio. A transdisciplinaridade, nesse caso, é realmente uma forma de tentar enxergar tudo que nos cerca como algo que nos diz respeito, entende? Não sei se eu consegui ser um pouco mais clara, mas pela visão do CIRE, é isso, assim, é uma visão sistêmica do mundo. Tentar enxergar que o que acontece com o outro é algo que vai te afetar diretamente. E o que você faz afeta a vida dos outros diretamente, sabe? A importância das disciplinas elas se comunicarem, elas não se fecharem nelas mesmas, é justamente isso, e conseguir enxergar esse sistema complexo em que a gente vive, esse sistema que nós somos, né? Esse sistema complexo que nós somos como seres humanos. Nós somos um sistema complexo porque a gente é estudado pela biologia, pela química, pela filosofia, pela medicina. A gente não é um sistema simples, né? A gente não consegue ter respostas simples na nossa vida se, enfim, se a gente for estudado só por um ponto específico, né, de todas as abordagens possíveis sobre o ser humano. Mas assim, eu vou explicar um pouco melhor o pensamento complexo amanhã, e a ideia do Edgar Morin sobre isso. Eu vou falar amanhã também sobre, como eu falei, né, a história da mutilação do pensamento, como isso começou a acontecer, como que as disciplinas começaram a se dissociar, e falar um pouco da teoria do Morin, de quais são os princípios bases do sistema complexo, né? Que daí talvez fique mais fácil de entender.
Olha, o pessoal aqui do Dex está dizendo para não esquecer de preencher o formulário de presença, gente, para vocês poderem ter um certificado no final da semana. Imagina, Marina, precisando, estamos aí. Qualquer coisa é só me mandar e-mail. E também, enfim, se vocês quiserem algum texto específico que eu tenha citado aqui, pode me pedir por e-mail também, gente. Pode mandar que eu mando. Pode solicitar que eu mando. Vocês que são de outras áreas que não são das artes, vocês estudaram transdisciplinaridade? Vocês estudaram sistemas complexos? Como é a visão de vocês em relação a isso? Como funciona exatamente? Ivana soltou uma bela referência aqui que eu particularmente não conheço. Filosofias e epistemologias africanas. Sua pesquisa é nisso na graduação, Ivana? Você faz mestrado? Como é que é? De qual do seu departamento exatamente? É filosofia mesmo ou não? Olha que interessante, a Vive 26, Verônica, desculpa, agora que eu tô lendo a sua mensagem inteira, ela tenta relacionar as diversas disciplinas do ensino médio para desenvolver o desenho. É, sim, eu acho que pode ser muito rico para abrir essa visão do aluno, né? Eu não vou chegar a falar sobre a proposta do Edgar Morin para a reforma da universidade, mas vocês que se interessam pelo tema, vocês deveriam realmente dar uma olhada, assim, porque, como eu falei, ele propõe, né, a reforma do pensamento, mas ele propõe uma comunicação muito mais clara entre as disciplinas, e aí ele tem uma ideia para a escola que, enfim, seria uma reforma grande da mentalidade mesmo, assim, de como é a escola hoje, para ela passar da multidisciplinaridade para interdisciplinaridade no mínimo, e depois para transdisciplinaridade. Como eu falei, logicamente a gente já tem algumas escolas no mundo que fazem isso, né, a gente tem, por exemplo, a Escola da Ponte em Portugal, no meio acadêmico, a UNB é uma bela referência, né, de conseguir ter uma grade aberta e permitir os alunos a se aventurarem em outros departamentos. Inclusive, gente, eu recomendo demais que vocês façam isso. Durante a minha época de graduação, eu sendo das artes visuais, eu peguei matéria na física, peguei matéria na medicina, peguei matéria na filosofia, na psicologia, no design, na comunicação, e cara, isso realmente é algo que abre muito a sua visão de mundo, assim. Eu sei que muita gente tem dificuldade, de fato, porque a carga horária semanal é pesada, outras pessoas realmente não conseguem por causa do trabalho e dos estudos ao mesmo tempo, sabe? Mas, mas quando vocês podem, têm essa possibilidade, cara, aproveitem, de verdade, assim, de verdade. Eu falo isso pela minha experiência pessoal mesmo, quando eu cheguei aqui na França, a noção de ensino superior deles é completamente diferente da nossa, e para mim foi um choque ter que fazer um mestrado numa universidade que não tem uma visão como a UNB tinha uma visão das disciplinas, sabe? A universidade aqui, enfim, não estou falando mal nem nada, é só uma visão diferente mesmo do que a gente é acostumado pela Universidade de Brasília, mas ela é muito fechada no departamento de comunicação, e eu senti muita falta aqui durante os meus estudos de ter referências de fora, sabe? De quando a gente vai estudar teoria de cultura, por exemplo, a gente não se debruçar em outras coisas, como sociologia, filosofia, etc. Estudar só teoria da cultura dentro da comunicação. Eu acho que a UNB talvez tenha me levado para um mau caminho nesse aspecto, né? Mas eu acho que é muito interessante para a gente ter a oportunidade de estudar numa universidade como essa. Deixa eu ver mais coisas que as pessoas estão comentando. A Verônica disse que tentar conciliar, né, essas disciplinas foi a melhor forma que ela conseguiu evoluir. Que bacana, Ivana, que fenomenal o seu trabalho. Ela trabalha com a dança e relaciona com filosofias africanas. Fenomenal.
Paula fez uma pergunta. O cinema pode ser considerado transdisciplinar por unir as artes cênicas e artes plásticas? O que é considerado transdisciplinar também pode ser motivo de discussão, honestamente, assim, tanto dentro do CIRRE como dentro de outros núcleos de estudo, né? Na minha visão, as artes visuais, as artes em geral, não tem como não ser transdisciplinares, não tem como não serem, não tem como não ser. Gente, desculpa as concordâncias, são 1h30 da manhã aqui já e eu tô meio cansada na hora de falar, mas vamos lá. Não tem como não serem transdisciplinares porque é muito difícil uma arte se fechar só nela mesma, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas artes visuais, desde a sua, enfim, do que a gente conhece de artes visuais, em algum ponto ela era intermídia, no mínimo, né? E no mínimo ela era também interdisciplinar. Era, não sei, desenhos para falar de religião, ou para apresentar uma história de alguma coisa que aconteceu, ou de apresentar uma técnica sobre alguma coisa para um povo, né? Então, ela necessariamente é interdisciplinar, necessariamente é intermídia. E o cinema, eu não consigo, particularmente, eu não consigo ver de outra forma, né? Realmente precisa, é bem esse conceito, né, do sistema complexo. Ela precisa ter todas as partes funcionando em harmonia, e a soma dessas partes precisam estar ali se influenciando mutuamente para conseguir fazer com que o todo funcione, né? Então, assim, a gente tem a trilha sonora, a gente tem a direção de arte, a gente tem os atores, a gente tem o roteiro, a gente tem várias coisas que juntas fazem um filme e que elas não podem ser analisadas separadamente para você entender o filme. Você não pode só pegar um roteiro e ler. É meio difícil, né, você conseguir entender o que o filme quer dizer só com isso. Você não pode pegar só a direção de arte e olhar um filme sem, enfim, diálogo, sem história, sem o restante do que faz parte disso, né? Enfim, então, eu não conseguiria ver o cinema como algo que não seja transdisciplinar, sabe? Eu não consigo ver como seria possível, né? Esse sistema não se comunicar com os outros. Enfim, esse sistema não se comunicar, perdão, as suas áreas internas não se comunicarem com as outras. Então, na minha visão de mundo, sim, é transdisciplinar. Olha, o Pedro Menezes está falando que na comunicação ele lida constantemente com a transdisciplinaridade, mas ele sentiu falta de ter essas relações evidenciadas durante os estudos. E na comunicação, se a gente for parar para pensar hoje, é necessário, né, realmente a gente olhar para além do próprio umbigo, né? Quando eu me apresentei ali no início, eu falei para vocês que eu tinha, como eu cheguei na minha pesquisa e tudo, mas eu não falei com o que eu trabalho atualmente, né? Quando eu trabalhei na Aliança Francesa, eu trabalhava com marketing digital e comunicação, além de fazer a parte de gestão cultural, então eu fui muito para a área de marketing digital, e eu trabalho com isso até hoje. Eu moro na França, né, atualmente, vim para cá fazer mestrado em 2017, acabei ficando, e eu trabalho realmente à distância para clientes diferentes, né, fazendo essa questão de marketing digital. Trabalho num coletivo, né, chamado Meridianos, por isso meu e-mail é suzana@meridianos.cc, é um coletivo que tem uma visão mais humana, digamos assim, da comunicação, e isso que o Pedro está trazendo é muito verdade, assim, a comunicação, às vezes, ela não consegue enxergar, né, outros pontos para fora dela, né, e se relacionar com outras ciências e outras teorias e outros conceitos que possam enriquecer ela, de uma forma realmente profunda. Na atual conjuntura que a gente está vivendo, a era da informação, é necessário, por exemplo, para quem não só para quem trabalha com marketing digital, não só para quem trabalha com comunicação digital, é muito necessário a gente conseguir entender o que está acontecendo no mundo, nessa epidemia de informação, né, infodemia no caso, né, como está sendo classificado esse termo. Como é que a tecnologia está influenciando na nossa comunicação, como é que a tecnologia está influenciando as mudanças de comportamento na vida das pessoas. Como é que isso é visto na comunicação e como é que a comunicação pode se relacionar com as outras áreas a partir disso. É verdade.
Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou tiverem mais coisas a acrescentar do ponto de vista da área de vocês, sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E olha, para quem não é das artes, eu super recomendo também, se vocês tiverem tempo, de participarem das outras aulas que vão ter essa semana. Porque, assim, para vocês, né, amanhã, pelo menos, para entender um pouco mais de como funcionam as bases do pensamento transdisciplinar, na quarta-feira, para entender mais como é que funciona essa questão, essa relação da arte com outras disciplinas, eu acho que pode ser super rico e pode trazer algumas ideias, né, para vocês conseguirem, não sei, trazer para a gente também de volta coisas da sua própria área, como é que vocês veem isso nas áreas de vocês e tudo. Eu acho super rica realmente essa troca. Inclusive, falem, gente, nos comentários a opinião de vocês e o retorno de vocês é super bem-vinda. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma questão. Opa, apareceu aqui. Ô, Dina, que bacana ler isso, de verdade. Sendo bem honesta com vocês, eu não tenho muito costume de dar mini cursos assim, né? Como eu falei, eu saí completamente da academia, né, desde que eu terminei meu mestrado, então realmente não é algo com o qual eu sou habituada. Então ter esse feedback assim me alivia bastante, porque eu estava com certo receio de apresentar essa ideia para vocês de uma forma que não fosse compreensível, sabe? Então, assim, que bom que você tá dando esse feedback que você achou bastante lúcido. E lembrando que se vocês precisarem dos slides, é só me mandar um e-mail, gente. E aí, se ninguém tiver mais nada para acrescentar além da Dina, se não tiver mais nenhuma outra questão que ficou em aberto, eu queria agradecer vocês pela presença, queria agradecer mais uma vez à Universidade de Brasília pela oportunidade. Realmente é fantástico poder participar de uma semana de extensão nessa universidade que foi minha casa, basicamente, durante quase 7 anos, e que realmente fez parte da construção do meu caráter e de quem eu sou hoje. Então, eu queria agradecer a todos por isso, né, pela presença, por tudo que vocês estão comentando aqui. Paola Molinari diz que foi ótimo. Então, tem a questão da complexidade da transdisciplinaridade, realmente ela vai ficando mais clara quando você vai entendendo a parte histórica, quando você vai entendendo o que eles explicam dentro de cada conceito. Então, eu super recomendo que vocês vejam, né, os próximos encontros, né, amanhã até sexta, no mesmo horário. Se vocês não puderem participar no horário exatamente, ele vai ficar gravado, então vocês vão poder ver no dia seguinte. Mas vai facilitar bastante entender. Se alguma coisa não ficou claro aqui, e você está com vergonha de me perguntar, de novo, pode mandar e-mail, se não, possivelmente vai ser elucidado nos próximos dias. César é bacharel e mestre em arquitetura e está indo para psicologia. Que fenomenal isso. E tem experiência nas artes visuais e na dança. César é uma pessoa completamente transdisciplinar. César, seja bem-vindo ao grupo. Espero que você seja muito feliz na sua pesquisa. Realmente é um universo maravilhoso. Você começar a conseguir realmente transitar entre essas várias disciplinas e, enfim, e continuar encontrando seu caminho em relação a isso.
Que bom, gente, que bom que vocês estão dando resultados, feedbacks bons e positivos, fico bem aliviada. Ivana, sem problemas. Se aparecer dúvidas essa semana, estou aí disponível. Só me escrever. E se tiver disponível para aparecer vir no curso, enfim, no encontro amanhã, pode, enfim, trazer também as questões, não tem problema nenhum. A gente debate isso amanhã depois do curso também. Tatiana, eu que agradeço a presença de vocês. Perimar também. É isso, gente. Se ninguém tiver mais nada para acrescentar, fico à disposição. E a gente se vê aqui amanhã às 19 horas, ok? Boa noite a todos. Se aparecer mais alguma pergunta, eu trago para amanhã para responder. Mas é isso. Até amanhã. Boa noite.